como o estilo de vida minimalista te ajuda a se livrar das relações tóxicas. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é um espaço que eu uso para falar sobre minimalismo, produtividade e caminhos, formas que nos ajudam a simplificar as nossas vidas. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre como o minimalismo, como a essência do minimalismo nos ajuda a identificar e a nos livrar das relações tóxicas, das pessoas tóxicas que estão nas nossas vidas. Quando nós começamos a nossa jornada no minimalismo, uma das primeiras coisas que nós fazemos é remover o excesso de objetos que temos nas nossas vidas. Nós vamos reduzindo o que temos e só vai ficando aquilo que é útil, que nos agrada, que nos faz feliz, aquilo que é importante pra gente. Começamos pelos objetos e com o passar do tempo, a gente percebe que isso aqui é uma jornada de autoconhecimento. E com o passar do tempo, nós vamos estendendo a essência do minimalismo para as nossas atividades, identificando aquelas atividades que são úteis e que não são tão úteis, e passamos então a identificar algumas relações tóxicas, algumas pessoas tóxicas nas nossas vidas. E essas pessoas, elas são tóxicas na sua vida, tem um impacto muito negativo na sua vida, porque elas ficam reclamando o tempo inteiro, porque elas te julgam constantemente, porque elas te limitam de alguma forma, ou elas querem te limitar de alguma forma, ou porque elas são egoístas mesmo. Eu acredito que existem dois tipos de relações tóxicas. A primeira são de pessoas que são mais fáceis de identificar e logo são mais fáceis de se afastar, de evitar. E o segundo tipo de pessoas é mais difícil de identificar e é mais difícil de se afastar, mas a gente vai falar sobre os dois tipos de pessoas. Para que você consiga identificar essas relações, essas pessoas, essas atitudes, e para que você consiga se afastar, eliminar da sua vida, ou pelo menos minimizar os efeitos dessas relações tão tóxicas na sua vida. O primeiro tipo de relações tóxicas, de pessoas tóxicas, são aquelas pessoas que têm a natureza tóxica. De longe você já consegue ver que é uma pessoa tóxica. Geralmente esse perfil de pessoa reclama de tudo, reclama de todo mundo, nada nunca tá bom para esse tipo de pessoa, julga constantemente as outras pessoas, adora colocar as outras pessoas para baixo e sempre só ela é boa. Ou seja, ela adora jogar as outras pessoas para baixo e adora colocar ela mesma em outro patamar. É muito desagradável, é muito desconfortável conviver com esse tipo de pessoa. Essas pessoas têm a necessidade de se validar constantemente e muitas vezes faz isso diminuindo as outras pessoas, o que é muito triste. Mas nós encontramos esse tipo de pessoas em todos os lugares. Um vizinho reclamão, um colega de trabalho, uma pessoa que você acha que é seu amigo, sua amiga e muitas vezes não é. Essas pessoas agem dessa forma porque elas têm algum tipo de desequilíbrio. Elas não conseguem lidar com as próprias emoções, não conseguem lidar com tudo isso que elas estão vivendo, algum problema que elas estejam vivendo, e acabam descontando nas outras pessoas. O que é muito triste porque acaba contaminando todas as pessoas que elas forem encontrando. Aonde esse tipo de pessoa vai passando, vai disseminando sensações ruins. Como então que a gente pode tentar minimizar ou eliminar esse tipo de influência dessas pessoas? Como é mais fácil de identificar esse tipo de pessoa e como não necessariamente você tem uma relação próxima com ela, o melhor é se afastar. O melhor é deixar a pessoa lá no cantinho dela, para que um dia, quando ela perceber, e tomara, né, que ela consiga perceber,
o quão tóxica ela está sendo e que ela consiga pedir ajuda, procurar ajuda em outro lugar, para que ela consiga se recuperar, né, e seguir a vida dela. Até que isso aconteça, o ideal é que você se afaste desse tipo de pessoa. E olha, se afastar dessas pessoas não quer dizer que você não precise ser educado. Um bom dia, boa tarde, como vai? Isso é saudável também, mas eu digo no sentido de você não precisa falar da sua vida para essa pessoa, nem ficar alimentando um tipo de reclamação constante. Se afaste para que você não precise ser contaminada com tanta coisa ruim. O segundo tipo de pessoas tóxicas nas nossas vidas é mais difícil de conseguir identificar. E é mais difícil de conseguir lidar também com essas pessoas, de colocar um freio nelas, porque são pessoas especiais para você. São pessoas próximas de você. São pessoas que muitas vezes são referência para você. E eu tô falando aqui de familiares, de amigos próximos. Essas pessoas, familiares, amigos próximos, pessoas que a gente gosta muito, pessoas que a gente admira, muitas vezes acabam nutrindo uma relação tóxica com a gente e é mais difícil de conseguir identificar o quão tóxica essa pessoa está sendo na nossa vida. Porque se nós gostamos tanto dessa pessoa, se a gente ama essa pessoa, se a gente admira essa pessoa, é mais difícil conseguir identificar que essa pessoa está sendo tóxica com a gente. E quando essas pessoas são tóxicas? Provavelmente você já ouviu algum comentário mais ou menos assim: ah, mas isso daí não é para você não. Isso daí é só para quem tem dinheiro. Ah, imagina. Você precisa ser mais realista. Tá sonhando demais. Ah, isso daí é coisa de menino. Isso aí é coisa de menina. Não, não faz isso não. Você só vai perder seu tempo. Ou, não faz isso não. Você só vai perder seu dinheiro. Ou ainda, ah, tá sonhando muito. Você precisa ser mais realista, hein? A vida é difícil. A vida não é tão fácil assim quanto você imagina. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Seja como fulaninho, seja como a fulaninha. Faça como fulaninho, seja como fulaninho. Por que você se comporta assim? Por que você sonha tanto? Acorda, seja realista. Essas informações que essas pessoas que são queridas pela gente vão colocando na nossa cabeça, isso fica aqui dentro, fica no nosso subconsciente. Isso vai alimentando uma sensação muito ruim, uma sensação de incapacidade, uma sensação de impotência. Isso vai te botando para baixo. Quando uma pessoa que é muito especial para você, uma pessoa que você ama muito, que fala algo para você desse tipo, você não questiona se ela tá certa ou se ela tá errada, porque você admira essa pessoa, você ama essa pessoa. Diferente do primeiro tipo de pessoa que a gente falou, das pessoas tóxicas, que é fácil a gente identificar, essas pessoas que são especiais para você, você nem se questiona se essa pessoa tá certa ou se ela não tá. Você simplesmente aceita a informação que ela tá dizendo e às vezes você até se pergunta, nossa, acho que ela tá certa. Acho que ele tá certo. Eu acho que eu não devia sonhar, não. Acho que eu tô sonhando muito. Acho que eu não vou perder meu tempo fazendo isso, não. Acho que eu tô errado. Ao invés de você questionar, ué, mas por que ela tá falando isso pra mim? Por que ele tá falando isso pra mim? Sou capaz sim de fazer. Posso sonhar sim. Mereço sonhar sim. Mereço buscar uma vida mais satisfatória, de acordo com o que eu acredito. Percebe? É um questionamento que é necessário de se fazer, porém, é um questionamento que é mais difícil de se fazer, porque, de novo, pessoas que a gente gosta muito, são referências que a gente admira, que a gente ama, a gente tende a não questionar muito o que elas falam e só aceitando, vai aceitando a informação. Para de aceitar esse tipo de informação e começa a se questionar. Passa a avaliar e olha, essas pessoas, seus familiares, seus amigos próximos, que acabam nutrindo uma relação tóxica com você, elas não fazem isso porque elas querem o seu mal. Elas não fazem isso de forma intencional. Elas não te limitam de uma forma intencional. Elas fazem isso porque essa
é a visão de mundo que elas têm. Isso é o que elas acreditam. Essa é a forma de mundo que elas têm. Elas veem o mundo dessa forma, elas não conseguem enxergar outras possibilidades. Por isso que todas as vezes que ela vai te falar alguma coisa, ela vai te dar uma resposta de acordo com a visão de mundo que ela tem. Se é uma visão de mundo um pouquinho mais limitada, é assim que ela vai te responder. E olha, fazer esse tipo de identificação, sabe? Enxergar as pessoas que são tóxicas nas nossas vidas, essas pessoas que são tão próximas, são tão queridas, é doloroso. É doloroso, eu sei, mas é preciso, é necessário. Quantas vezes já te limitaram? Quantas vezes já falaram pra você que você não podia? Você não podia atingir aquilo que você gostaria? Quantas vezes te limitaram e você não pôde se tornar a pessoa que você gostaria de ser? Então, faz uma análise, faz uma reflexão, mas seja honesta com você mesma. Analisa de verdade, de coração, com o coração aberto. Porque a intenção não é você rejeitar essa pessoa. É apenas você conseguir identificar quando ela tá lidando com você, quando ela tá falando com você, conversando com você, em que momentos que essa pessoa é tóxica. Para que você consiga identificar quando ela tá te limitando, quando ela tá acabando com você, né? Porque ela tá cortando os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos, quando ela tá te limitando. Olha, eu sei que é triste, eu sei que é doloroso, eu sei que muitas vezes vai te trazer lembranças que dá até um nó na garganta, mas são reflexões que são necessárias. Quando a gente fala em utilizar a essência do minimalismo na nossa vida, em várias áreas da nossa vida, essa também é uma parte importante. Porque a gente consegue, de fato, identificar que existem pessoas que muitas vezes acabam impedindo que a gente cresça, que a gente dê o passo seguinte para conseguir atingir, de fato, os nossos objetivos. E como que a gente consegue minimizar os efeitos dessas pessoas na sua vida? A primeira coisa é conseguir perceber, conseguir identificar quando essa pessoa está falando com você, qual é a fala dela. Como ela se porta e o que ela diz pra você. E entenda, não tô dizendo isso pra você ficar com raiva não de ninguém, porque essa pessoa ela só tá te falando isso não porque ela não gosta de você, porque ela não te ama, porque ela quer te prejudicar, mas porque essa é a única visão de mundo que ela tem. Então o que eu sugiro pra você? Se você tem sonhos, objetivos, a sua vida pessoal, você não precisa falar pra todo mundo. Você não precisa abrir a sua vida e sair contando para todo mundo o que você deseja, o que você quer atingir, o que você quer alcançar, o que você está fazendo. Não é necessário. Principalmente contar coisas tão pessoais para pessoas que vão te jogar um balde de água fria. Pessoas que vão acabar falando coisas desagradáveis. Se você sabe que essas pessoas vão acabar, sabe, sendo um pouquinho mais limitantes, que vão acabar falando coisas desagradáveis para você, não comenta, não fala. Zíper na boca. Isso é pro seu bem. Isso vai fazer bem para você. Você não precisa da validação de todo mundo. Você consegue, você dá conta, você não precisa da aprovação dessas pessoas. Isso é uma distância saudável. Você não precisa cortar relações de nunca mais ver, Existem algumas relações, claro, que você precisa de um distanciamento físico para que se torne saudável. Mas vá aos poucos, vai vendo o que funciona. Comece não contando as coisas. Se você vê que não deu jeito, aí faça o distanciamento um pouco mais intenso. Vai fazer bem para você. E na outra ponto que vai te ajudar bastante a se motivar é conviver com pessoas, interagir com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Mas existem pessoas em todo o mundo que têm objetivos semelhantes aos nossos. E é saudável interagir com essas pessoas, nos conectar com elas, porque uma pode ajudar a outra. Não faz sentido eu dividir os meus sonhos com pessoas que não têm os mesmos objetivos que eu, porque essa pessoa não vai me entender e só vai me colocar para baixo. Mas se eu me conecto
com pessoas que têm o mesmo objetivo que eu vou aprender com elas, eu vou interagir com elas e a gente vai crescer. Eu sei que esse processo de identificar pessoas tóxicas nas nossas vidas é um processo, muitas vezes, doloroso, mas que é uma reflexão que precisa ser feita para que a gente consiga perceber o que está de errado na nossa vida e para que a gente consiga fazer as conexões corretas com as pessoas corretas. Eu espero, de coração, que essa informação consiga te ajudar. Se você é novo aqui no meu canal, por favor, se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Eu agradeço muito a sua presença aqui até o final desse vídeo. Vejo você nos meus próximos vídeos. Tchau, tchau.